Uma pergunta que eu recebi aqui nos comentários de outros vídeos: castrar ou não castrar o animal para engordar? Se você fizer essa pergunta para 10 criadores, 5 vão dizer que o animal inteiro engorda mais rápido. Outros 5 vão dizer que carne de animal inteiro não presta. Qual deles tem razão? Qual deles está falando a verdade? Os dois podem estar certos ou errados. Depende muito do seu método de trabalho, do seu manejo. E hoje eu vou acabar com essa dúvida aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar em quais situações a castração é obrigatória e em quais situações a castração não é recomendada, para que você não perca dinheiro com baixa qualidade na carne dos seus cordeiros. E se você não me conhece, deixa eu me apresentar, uma coisa que eu sempre faço por aqui. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu quero te tornar uma referência na criação de ovinos, fazendo com que você tenha animais mais saudáveis, mais produtivos, menos doenças, menos gastos, para você ter mais resultado com a sua criação. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, que você quer investir ou que você quer melhorar, então aproveita, deixa seu like aqui para mim, para eu saber que os meus vídeos podem estar te ajudando de alguma forma e não deixa de se inscrever no canal. Se inscreva, ative as notificações, assim você vai ser sempre avisado dos vídeos novos que eu vou soltando por aqui. E toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos no canal. Então bora lá. Para responder essa pergunta, castro, não castro, melhor animal castrado, melhor animal inteiro, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho o conhecimento, entender um pouquinho por que que a gente pensa em castrar ou não castrar, qual a influência disso na carne de um animal. Para a gente entender isso, a gente tem que entender qual é a função do testículo num animal. Ah, é produzir sêmen, se eu castrar ele não produz mais. Tá, além disso, tem uma outra função. É no testículo que é produzido o hormônio sexual, a testosterona no animal. Então, um animal inteiro, ele produz o hormônio testosterona. É um hormônio que serve para ele ter atração pela fêmea, para ele ter as características externas masculinas, ser um animal mais forte, ser um animal com mais carcaça, ser um animal mais desenvolvido. É esse hormônio que diferencia fisicamente, vamos dizer assim, a grosso modo, um macho de uma fêmea. E a testosterona é um anabolizante natural. O que quer dizer isso, anabolizante? Anabolizante é um componente que faz com que aumente a conversão, aumente o aproveitamento daquilo que ele come em produção de músculo. Então, o animal inteiro que tem produção de testosterona, ele é mais eficiente em converter aquilo que ele come em músculo, em carcaça, em ganho de peso. Acontece que a testosterona é um hormônio sexual que faz com que haja a produção de algumas substâncias no animal para atrair a fêmea. Então, isso pode trazer um sabor mais acentuado à carne. Tá, mas e aí? Castro ou não castro? Então, fiquei na dúvida, continuo na dúvida. Então, bora lá, vamos esclarecer isso de uma vez. Se o seu objetivo é velocidade no ganho de peso, é fazer com que o cordeiro ganhe peso mais rápido, deixar ele inteiro vai potencializar essa velocidade. E ele vai aproveitar aquilo que ele come, convertendo em músculo com uma velocidade maior do que um animal castrado. Mas aqui tem um detalhe importante. Essa função de desenvolvimento, de ganho, de aproveitamento melhor daquilo que ele come, tem um prazo de validade. Por quê? Isso acontece enquanto o animal está crescendo, está se desenvolvendo. Depois que ele atinge a maturidade sexual, ele para de gastar energia com crescimento, vamos dizer assim, e começa a gastar com disputa de território, com briga, com definição de qual que vai ser o macho dominante para que acasalhe as fêmeas que tem no rebanho. E aí você está pagando ração para esse animal brigar e disputar território. Então, até a maturidade sexual, é interessante a testosterona para esse animal se desenvolver. Depois da maturidade sexual, aí vem a questão de disputa de território, de definição de qual que vai ser o melhor animal para se manter como reprodutor no rebanho. Então, isso vai definir se para você é importante fazer a castração ou não. Como assim? Se eu abato meus cordeiros jovens até 5, 6 meses de idade, é melhor eu manter eles inteiros. Se eu mantenho esses cordeiros no pasto e vou abater eles só 8 meses, 1 ano, se eu vou demorar para abater, é melhor você castrar os cordeiros. Nossa, mas espera aí, agora eu não entendi nada. Então eu tenho que castrar ou não castrar? Então vamos lá.
Se você tem um bom manejo dos seus animais, se você tem um bom manejo de engorda, que você consegue fazer o abate cedo dos seus cordeiros, você não precisa esperar muito tempo para abater eles, você vai abater eles ali por volta de até 6 meses, 7 meses de idade, o melhor é não castrar. Porque você tem o hormônio trabalhando a seu favor. A produção de hormônio ainda não é intensa para dar um sabor na carne, e essa produção de hormônio, ela está sendo um plus na sua alimentação, está fazendo com que o animal aproveite melhor aquilo que ele come. Então, quando a gente tem uma produção organizada, onde os cordeiros vão para a engorda, já prontos para entrarem na engorda e aproveitar aquilo que eles estão comendo, eles não vão perder peso, não vão sentir o desmame, você já consegue fazer um trabalho bem feito nesse sentido. E você termina, faz a terminação dentro de um prazo onde esses animais vão estar ali até 6 meses, ainda não estão numa maturidade sexual, ainda tem a produção de hormônio, ajudando eles a ganhar carcaça, mas não interferindo no sabor, você não precisa castrar, você perde dinheiro castrando. Todo evento que a gente faz no animal, como uma castração, é um ato que vai fazer com que o animal perca peso por alguns dias. Porque ele vai sentir a castração, ele tem que se recuperar, aquilo vai demorar uns dias para cicatrizar. O animal diminui o apetite nesse período, então ele come menos. Então, quando você faz a castração, você vai ter uma pequena quebra no desenvolvimento, no ganho de peso. E se você vai abater esses animais cedo, você está fazendo uma quebra desnecessária, você não precisaria passar por isso. Além do risco de perder um animal quando você faz uma castração. Aquilo pode infeccionar, pode ter um tétano. Toda cirurgia, todo evento que você faz invasivo no animal, como uma castração, tem um risco que pode levar o animal à morte. Um risco desnecessário se você vai abater esse animal jovem. Vamos entender assim em movimentos que talvez fique mais fácil. Se eu tenho um cordeiro que vem ganhando peso, eu castro esse animal, ele vai ter uma queda de peso, ou uma estabilização, não vai ter um ganho de peso aqui, para depois ele voltar a ganhar peso e chegar no ponto de abate nesse período aqui. Se eu tenho um cordeiro aqui que eu não castrei, ele vem sempre numa subida, ele vem sempre ganhando peso e ele vai chegar no peso final de abate, às vezes antes do que chegaria se eu tivesse castrado, porque ele não passou por esse momento de queda. Então, quando você faz um abate num tempo adequado, você não precisa, não deve castrar os animais. Agora, se eu solto os animais no pasto para depois esperar chegar num ponto, para então trazer eles para fazer a engorda, você vai passar do período da maturidade sexual. E aí você já começa a ter essa questão de disputa de território, começa a ter produção de glândulas anexas reprodutivas, aí você começa a interferir no sabor da carne. Sabe aquele famoso cheiro de bode? Normalmente vem daí. Por isso que animais abatidos jovens são animais com menos sabor, sabor menos intenso. E os animais abatidos mais velhos têm um sabor mais acentuado. Esse hormônio fica circulando no corpo, circula em todos os tecidos, no músculo, na gordura, fica ali retido na gordura e isso traz um sabor diferente, um sabor mais característico na carne. Por isso esse famoso cheiro de bode nos animais mais velhos. Então, se você passa do ponto, passa muito da idade certa de abater o animal, você corre o risco de ter uma carne com sabor mais intenso, se esse animal for inteiro. Por isso, a engorda, o manejo dos animais, não é só colocar ração no coxo ali e esperar o animal chegar no peso certo. Tem todo um cuidado que vem desde a hora que você escolhe a ovelha para colocar na monta, que você prepara essa ovelha para a monta. Aí você prepara essa gestação da ovelha para ter uma gestação saudável, para já nascer um cordeiro mais forte. Esse cordeiro que nasce mais forte, você também tem um preparo especial para ele, para que ele seja desmamado mais forte, para que ele não tenha quedas de peso aqui ou de saúde que vão interferir no ganho de peso futuro. Desmamando um cordeiro mais forte, você já e preparado para entrar na terminação, você já entra na terminação sem ter queda de peso, então você está sempre numa crescente e você consegue engordar, terminar esses cordeiros mais cedo, cordeiro de qualidade, com uma carne de qualidade que te diferencia de outros criadores. Todo o manejo da engorda, ela está atrelado ao manejo que você faz das tuas fêmeas. Isso é importante que fique claro para um criador. Não é do momento que eu saio do desmame e entra na terminação até o momento da terminação que eu tenho meu manejo de engorda. Isso vem atrelado ao que está acontecendo antes, lá antes de eu colocar a fêmea na monta. Desde lá, eu estou programando a qualidade dos meus cordeiros para terminar um cordeiro de qualidade em um tempo adequado. Tá, mas no meu manejo ainda não tenho como, não consigo fazer isso, eu preciso castrar meus animais, eu vendo eles mais velhos. Qual é a idade para castrar? Nesse caso, infelizmente, quanto mais cedo você castrar, melhor. Você vai perder o pico
desse ganho de peso que o animal aproveitaria melhor a sua alimentação. Você vai perder esse fator da testosterona, mas se você deixar para castrar mais tarde, quanto mais tarde, maior é o risco que você corre com esse animal, porque a gente tem um tecido maior, que tem mais risco de ter uma infecção, de ter uma hemorragia, uma recuperação mais difícil. Então, se eu preciso castrar, nas primeiras semanas de vida seria o ideal. É uma cicatrização rápida, é um estresse menor, os vasos são pequenininhos, tem menos chance de ter uma hemorragia intensa. É nessa fase que os criadores usavam aqueles elastiquinhos, as borrachinhas, onde coloca ali na bolsa escrotal do animal, com o testículozinho para baixo, e aquilo trava a circulação ali e acontece a cicatrização e a perda desse tecido alguns dias depois. Outras formas de fazer castração é através do método cirúrgico, onde a gente faz a incisão, faz a retirada do testículo, tem que tomar cuidado com bicheira, com toda essa cicatrização, porque tem exposição de tecido, sangue ali presente, então pode ter uma alta taxa de bicheira se não tomar cuidado. Tem que cuidar com infecção, porque abre um campo para a entrada de bactérias, então os riscos são um pouquinho maiores no pós-operatório, no cuidado depois dessa cirurgia. Tem a técnica do burdizo, que é um alicate que vai ali no cordão, que você vai fazer uma pressão no cordão com esse alicate, no cordão acima do testículo, entre o testículo e a barriga do animal, o abdômen. E esse burdizo não corta a pele, ele vai cortar o cordão ali que chega para o testículo. Esse testículo acaba murchando, para de produzir testosterona, não tem produção de sêmen, então você consegue fazer uma castração sem fazer um corte no animal, o que diminui a chance de infecção, de bicheira, de problemas referentes à recuperação de uma cirurgia. Então, enfim, qual decisão eu tomo? Honestamente, o melhor é não castrar e terminar esses animais o mais cedo possível. Você diminui a chance de mortalidade, você tem menos eventos com esses animais, como vermífugo, como vacinas, dá menos chance para o azar, menos chance de perder esse animal. Você aproveita essa produção de testosterona no ganho de peso do animal, que vai fazer com que ele se desenvolva rapidamente. E você produz cordeiros numa eficiência maior. Para isso é importante que você tenha todo o cuidado com as fêmeas, como eu falei, pensando no pré, pensando em preparar a sua produção para que você tenha uma safra de qualidade. Cordeiros ruins, por mais que sejam inteiros, não vão ter bom ganho de peso. Cordeiros que passaram por dificuldade desde a gestação ou após o nascimento vão ter um desenvolvimento menor. Então, a castração, sim ou não, não é o que vai resolver o seu problema. Mas agora você já sabe que é uma estratégia que você pode utilizar para você ter uma produção mais rápida de cordeiros, aproveitando um hormônio natural que não vai interferir no sabor, desde que você faça da forma certa. Então agora você já sabe, castração é uma estratégia de mercado. Se você deve castrar, se você não deve castrar, quais as ocasiões em que você pensa em castração ou não. Então comenta aqui para mim, você costuma castrar ou deixar seus animais inteiros? Já teve algum problema com a castração? Qual problema você teve? Me conta aqui que eu quero ler todos os comentários e eu quero responder os melhores, talvez fazendo um novo vídeo para vocês. E aproveita e já vê esse vídeo aqui para você saber por que um cordeiro bom nasce de uma mãe bem cuidada. Bora entender se seu problema é a ovelha ou é o manejo. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, respondendo a um comentário que eu recebi em alguns vídeos atrás. Então não deixe de comentar, porque eu posso trazer uma resposta para você sobre o problema que você está passando. E eu te vejo no próximo vídeo.